Boa noite! Boa noite a todos, a todas. Que saudade de vocês! Cola aí 2022. Sou Leandro Bassini, secretário de Educação de Suzano. Eu tenho 56 anos, sou calvo, uso óculos, estou vestindo uma camiseta polo azul. Estou num ambiente muito claro, paredes brancas, uma planta atrás, e muito feliz de estar aqui com vocês, retornando o Colaí, e agora com a volta às aulas. Esse é o tema do Colaí desta noite, a volta às aulas. Volta às aulas depois de um longo período afastado da escola. Todos nós, né, ficamos afastados em casa, trabalhando também, estudando também, mas não podendo estar o tempo todo com vocês, na escola, com os amigos, com os professores, com os colegas, né? E junto comigo aqui hoje, eu tenho muitas pessoas bacanas. Eu vou apresentar primeiro a Cláudia, que está aqui comigo, fazendo a tradução em Libras para todos vocês. Cláudia, seja muito bem-vinda, Cláudia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cláudia, sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, estou usando um par de brincos pequenos com bolinhas, batom vermelho e uma blusa preta. Essa Cláudia que está fazendo a tradução para a gente de Libras, né? Da interpretação. Opa! Engasguei. Interpretando Libras para todos nós. Junto com a Cláudia, a gente tem alguns convidados que vão falar de algum tema muito próximo da gente nos dias de hoje e no retorno às aulas. A gente vai estar aqui com a Márcia Bellarmino. Bem-vinda, Márcia. Né? E com a Ana Cláudia. A Márcia Bellarmino, ela é uma dançarina, né? Tem uma escola de dança, né? Faz espetáculos por todo o Brasil e tem aí já um nome em toda a história da dança aqui de Suzano, né? E a Ana é uma bailarina que está estudando dança, né? Que está aí nos palcos. Seja muito bem-vinda, Ana. Eu vou chamar primeiro a Márcia. Márcia, sua autodescrição, por favor. Boa noite, professor Leandro. Boa noite, Cláudia, Ana Clara. Boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Eu tenho 51 anos, tenho os cabelos médios, castanhos, e atrás de mim, eu estou na minha cozinha, atrás de mim tem uma janela aqui na minha casa. Então, eu estou no conforto do meu lar aqui e estou usando uma blusa, uma camisa estampada. E a Ana? Como é que você é, Ana? Boa noite a todos. Então, meu nome é Ana Clara, tenho 13 anos. Meu cabelo é castanho, um pouco abaixo do ombro. Estou usando uma blusa listrada, cinza com branca, e ao meu fundo está uma parede verde com uma porta de vidro. E sabe o que elas vêm fazer aqui com a gente? Como o nosso tema é volta às aulas, a Márcia, junto com o Rafael Abreu, eles fizeram um documentário, eles produziram um documentário sobre a rotina de dançarinas e dançarinos que ficaram 2 anos sem poder ir para a escola de dança. E nesses 2 anos, esses meninos e meninas cresceram. Eles eram crianças e passaram essa fase de transição da infância para a juventude sem poder ter o contato com as pessoas, com os amigos, com as amigas. E isso foi muito difícil para cada um delas, que a gente vai ouvir, né? O depoimento da Ana, a gente vai ouvir a Márcia falando sobre tudo isso. E como o nosso tema é retorno às aulas, volta às aulas, isso também aconteceu na escola, né?
Todos nós ficamos longe dos amigos e passamos 2 anos praticamente sem nos ver, sem conversar uns com os outros. O que será? Qual é o sentimento que a gente tem hoje na volta às aulas? É esse o tema do nosso Cola aí de hoje. Então eu convido todo mundo para a gente, antes de começar a conversar, assistir o documentário de 13 minutos chamado Pequenas Confinadas, que foi produzido, idealizado pela Márcia Bellarmino e pelo Rafael Abreu, tá? E a gente vai ver como é que é o sentimento dessas meninas ao voltarem, a poder voltar às aulas de dança. Vamos lá? Vamos assistir? Então, antes, né, eu não ficava muito em casa e aí depois que começou a pandemia foi meio que um choque, né? Aí eu fiquei em casa, mas meus pais continuaram trabalhando, então eu me senti um pouco sozinha, né? Porque eu não tinha ninguém para conversar. E aí eu tinha minha irmã e eu ficava o tempo inteiro sozinha e eu também não via os meus amigos, então foi isso. Eu acho que a importância da dança como ser humano, principalmente nessa quarentena, foi que ela me ensinou a não desistir das coisas que eu amo e de ter muita paciência com as coisas que eu quero. Medo, pra mim, é uma coisa que a gente sempre tenta evitar. É uma coisa que a gente sente a sensação de querer estar longe daquilo. Nesse período eu senti muita solidão, porque eu sempre tinha muita gente em volta de mim, na escola, no balé, em casa. E aí, quando entrou a pandemia, eu fiquei muito tempo sozinha. Era muitas horas por dia sozinha. Eu acho que isso me deixou bem triste.
Eu acho que a arte, ela é muito... Ela muda o mundo, então parece que ela mancha o coração, assim, de uma coisa que nunca sai, sabe? Fica impregnado ali, não sai por nada. Então, eu acho que, com certeza, se tivesse um mundo com muito mais artistas e muito amor pela arte, seria outra coisa. No balé, assim, é uma terapia para mim, porque eu fico ali na minha bolha, mas entre parênteses, porque eu não lembro do mundo lá fora. Então, eu esqueço de tudo, fico ali concentrada para fazer tudo certinho. Então, tem um lado bom também, porque eu esquecia das coisas lá fora para tentar me concentrar e também ter a concentração ali e esquecer aquele lado ruim do mundo lá fora e trazer uma coisa melhor. Eu aprendi a... Acho que me virar, eu já me virava bastante, mas eu tive que preparar alguma coisa para me comer, aprender a fazer um arroz, aprender a fazer um feijão, umas coisas mais básicas. E tinha vezes que a luz caía, aí ficava com a internet do meu celular, só que aí não dava para enxergar nada. Parece que, tipo, sem criança, a vida não tem sentido. Porque ela traz felicidade pra todo mundo. E... é isso. Tipo, é isso que eu sinto, sabe? Porque... quando você é sozinho... não tem graça, não faz sentido viver se você é sozinho. E tipo, se você tem criança, tem amigos, família, tudo isso muda. A sua alegria muda. Tudo fechado, meio fechado. A gente não teve a oportunidade de ir nos palcos ano passado. E ir para uma turma avançada me ajudou. Eu já estava ensaiando esse solo, essa variação, mas como a turma avançada já tinha um próprio horário, um negócio mais determinado para os solos, para as variações, eu acho que foi uma oportunidade muito boa de eu voltar para os palcos, mesmo não tendo plateia, mas foi uma gravação. Todas as crianças do mundo tinham que ter acesso à arte, porque é uma coisa essencial, assim, pra gente ter força para seguir em frente, principalmente nesse momento, assim, que há muita gente sofrendo, passando necessidade. A importância da dança na minha vida foi assim, foi tudo, foi a base, porque hoje eu não me vejo mais sem a dança, porque ela me abriu caminhos, foi como assim, um momento para mim parar e ver quem eu sou, me descobrir melhor, sabe? Se as crianças fizessem dança ou alguma arte, assim, elas iam ficar com uma mente mais leve, eu acho. Porque já fica muito pensamento negativo, essas coisas. E eu acho que ficaria muito bom se elas fizessem. E principalmente com a minha mãe, tipo, deu muita dó. Porque, por exemplo, agora que voltou as aulas, ela, tipo, chegava em casa, aí ela contava que não ia ninguém pras aulas presenciais. E aí minha mãe, que acorda todo dia cedo, ela vai pra lá e, tipo, não tem ninguém. Aí dá uma dor no coração por ela. Eu gostaria que o mundo tivesse mais empatia, por exemplo. A gente tem pessoas em casa e pessoas que não estão em casa. E é uma grande diferença que faz, porque as pessoas que não estão em casa, que não aceitam a vacina, por exemplo, fazem a diferença e fazem a pandemia se agravar mais. Então, acho que é isso, é empatia com o próximo. Eu acho que não ter medo das coisas, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. Tipo, se você quiser fazer alguma coisa, faz, porque a gente não sabe o dia que pode acontecer amanhã. Seja grata, porque você tem, né? E eu acho que não tá sozinho, porque você pode se sentir, mas a pessoa não tá sozinha, porque tem um monte de gente na sua volta que pode te ajudar. E que não tem medo de, tipo, chorar igual eu, que eu tinha muito medo, vergonha, né? De chorar. E eu acho que é mais que dá tipo, tô nem aí, sabe? Pra muitas coisas.
que aquilo que a gente está colocando muita importância não é tão importante. Eu acho que só isso mesmo, que a gente tem que ser mais vida louca mesmo. Come in my hand, come on my lips. Come in my home, come on my lips. Come in my hand, come on my lips. Come in my home, come on my lips. I like your hat, I like your suit, I like your shoes, I like your legs. Come in my hand, come on my lips. Come in my home, come on my lips. Come in my hand, come on my lips. Come in my home, come on my lips. I like your hat, I like your suit, I like your shoes, I like your legs. I like your hat, I like your suit, I like your shoes, I like your legs. Márcia, vem conversar um pouquinho comigo aqui. A Denise também vai fazer a nossa interpretação. Denise, primeiro sua autodescrição, por favor. Só abrir o microfone. Está sem som, né? Mas a Denise, ela é intérprete de Libras, ela é negra, ela tem os cabelos longos, encaracolados, ela está usando uma camisa azul, né? E ela está num fundo lilás, é isso? Tá bom. Denise, assim que tiver som, você faz uma apresentação melhor, mas obrigado por você estar aqui com a gente. Márcia, quando eu assisti esse documentário, né, eu fiquei bastante emocionado, porque
e a gente resolveu trazer justamente esse documentário hoje para falar de volta às aulas, porque não é uma simples volta às aulas. Normalmente, quando você tem férias, você volta e revê os amigos do ano passado, né? Ficaram um mês sem se ver, etc. Mas agora, né, a gente ficou praticamente 2 anos sem uma presença contínua deles. Só nos últimos 6 meses é que nós vimos as crianças, mas em revezamento ainda, né? Como é que esse sentimento, né? Quando é que veio essa ideia de você fazer um volta às aulas, um documentário sobre isso, claro, na área de dança, mas eu achei que pega muito o sentimento que nós, professores, temos hoje no retorno dos alunos. É uma mera volta. Eles cresceram, eles tiveram problemas durante a pandemia, eles viveram suas angústias, enfim. E aí, como é que eles voltam? Como é que a gente fala com eles? O que a gente sente, o que eles têm a dizer, né? Como é que a gente ouve? Como é que foi essa ideia? Como é que foi produzido isso? Na verdade, professor, foi o seguinte, existia uma preocupação muito grande de nós, professores lá da escola, em manter essas crianças ativas. E isso é muito familiar a todos vocês da educação, porque eu sei o quanto cada professor teve que se sacrificar em pensar em como eu mantenho esse aluno interessado e, inclusive, amenizar um pouquinho desse processo tão difícil que eles só ouviam falar de coisas ruins lá fora. Então, como a gente poderia amenizar o processo deles no momento da aula de dança, né? Eu cheguei a comentar com os pais, por exemplo, que, poxa vida, qual a lembrança que a gente quer deixar para essas crianças daqui 30 anos? O que eles vão poder falar, né? Então, eu vou falar daqui 30 anos para o meu neto, ou a minha filha vai falar para o filho, que a pandemia foi um período muito difícil, mas eu tive a oportunidade de fazer dança, ou aí trazendo um pouquinho para a realidade da escola, eu sei em quantas coisas cada professor pensou para manter os seus alunos dentro das suas atividades, para que eles pudessem levar pensamentos positivos de tudo isso. Então, começou com uma ação muito pequenininha, tanto é que a primeira parte do vídeo, eles estão com os ursinhos ali, que elas foram levando naquela caixa preta, foi gravado individualmente, cada criança foi lá seguindo todos os protocolos na época, porque a gente não podia voltar com as aulas. Então, todo o projeto foi trabalhado, a coreografia, depois a Ana Clara, se for o caso, pode falar um pouquinho disso, como foi o processo de construção dela com o professor. E o mais importante, esse documentário, ele nasceu de uma forma tão despretensiosa, porque era uma ação para manter essas crianças motivadas. E quando veio a ideia da gente trazer a entrevista, foi muito importante, porque nessa entrevista, nesse bate-papo, elas trouxeram as dores delas, os medos, as aflições, ao mesmo tempo o carinho, o acalento que a família teve, as dificuldades de entrar na internet, cair a internet, coisa que é muito comum para todos nós que estivemos aqui nesses 2 anos, né? Cada criança que está aí assistindo, cada professor tem uma identificação com todo esse processo, ainda que fosse nas artes. Então, nós quisemos trazer isso para dentro do nosso espetáculo e aí finalizar lá, que a gente tem uma surpresa que foi preparado aí, né, com as crianças da rede, mas esse documentário dentro do espetáculo, ele terminava com as crianças se preparando para entrar em palco, que é um momento, mesmo cumprindo todos os protocolos, foi um momento muito especial, porque é um momento de acolhimento, um momento de reencontro, crianças que entraram, meninas, na pandemia, meninas saíram mocinhas, esse período de transformação, de adolescência. Então, quando elas se reencontraram,
se reencontraram com os cabelos diferentes, os meninos que eram pequenininhos se tornaram aqueles grandões, né? As professoras com cabelinho um pouquinho mais claro, branquinho, ou talvez tingido. Então, esse reencontro, ele se torna muito importante. É um momento de confraternização. A gente quis deixar o vídeo com a mensagem muito espontânea da Duda, que é aproveitar cada momento, né? Curtir, valorizar tudo aquilo que a gente foi privado, né, que é das amizades, da empatia, do carinho, do respeito, a valorização à vida, né? Então, eu acho que ele fecha com esse olhar aí de acolhimento e de aproveitar a vida com responsabilidade. Vamos ouvir da Ana, mas primeiro avisar a todos que estão assistindo, seus amigos, que nós estamos apenas pelo YouTube, tá, gente? Nós não estamos mais pelo Facebook, estamos só pelo YouTube. Avisem seus amigos para continuar assistindo, tá? Ana, esse processo de falar dos seus sentimentos durante esse confinamento, esses 2 anos, o que te trouxe, né? Quando você reencontrou suas amigas, isso foi positivo? Como é que você sentiu tudo isso? Então, demais. Foi muito especial, muito emocionante. Foi igual a Marta falou, a gente se reencontrou de outro jeito que a gente estava antes. Então, foi muito importante gravar o documentário também. E é muito emocionante assistir novamente, porque desabafar tudo, cada uma falou a tua visão, a tua história sobre o que passou na pandemia. Foi muito legal. Parece que a gente revive aquelas angústias, mas ao mesmo tempo traça um novo trajeto com os amigos que está reencontrando, né? A gente divide e fala, não, tá bem, passamos por tudo isso, mas agora vamos em frente. É mais ou menos esse o sentimento de que aconteceu com vocês todas? Sim, demais. Por conta que a gente percebeu que a gente superou tudo isso juntas e não desistiu em nenhum momento, tanto da arte, como da vida, como da família, e sempre pensar no próximo também, porque cada uma fez a sua parte ali para poder reencontrar novamente. Perfeito. Márcia, esse documentário ele já foi premiado. Conta pra gente rapidinho por que caminhos esse documentário foi. Então, esse documentário tão despretensioso, na verdade, a gente acabou inscrevendo ele no Curta Suzano, que é um festival de cinema que tem obras de todo o Brasil. Aí tem a categoria do Alto Tietê, nós competimos aí com 29 outros documentários, e o mais surpreendente foi que nós tivemos um prêmio que dificilmente ele é concedido, que é o prêmio pelo conjunto do elenco. Então, não foi melhor atriz, melhor ator, porque eles se encantaram com a verdade delas, né? Com a verdade delas no momento onde elas estavam falando. Ou porque, geralmente, quando nós ligamos a câmera, a gente nem sempre é aquela essência toda, e elas conseguiram colocar essa essência para fora. Então, foi muito gratificante. Ele ganhou, já foram 2 prêmios, dentro do festival foram 3 prêmios, fora isso, prêmios da Secretaria de Cultura aqui de Suzano. Então, foi muito gratificante, mas o mais gratificante de tudo isso, professor, foi o processo de construção, ver essas meninas. A Ana Clara, por exemplo, os pais são da área da saúde, então ela vivenciou isso muito de perto, né? Tinha o irmãozinho pititico do lado dela, ela fazia aula de balé, o irmãozinho passava engatinhando. Então, coisas do cotidiano que acontecem. Esse processo, para mim, eu tenho certeza que para elas é isso que vai ficar gravado. Por isso que quando elas assistem o documentário, ele ainda se torna emocionante, porque elas se apropriaram deles, né? Tem pertencimento aí. É emocionante para todo mundo, viu? Tenho certeza disso. Por isso que eu fiz questão de trazer a dança
e também essa mensagem no primeiro Colaí de 2022, porque eu acho que ele tem toda uma conexão com a educação, toda uma conexão com o tempo que a gente está trazendo e vivendo. Márcia, a gente vai para o próximo passo. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui, da Ana. Eu sei que a Ana tem que correr para ir para a aula de balé agora novamente, né? Então, já ela está no intervalo das aulas e volta às aulas, tem que ir para a aula, não é isso, Ana? Obrigado. Sim, viu? exatamente. Mas foi muito bom, foi um prazer estar aqui. Tá, foi muito bacana o seu relato, viu? Márcia, muito obrigado, viu, Márcia, por estar aqui. Muito obrigada. E, professor, eu vou pedir licença, um minutinho, para dar um recadinho, porque, assim, eu sou supervisora lá dentro da Secretaria de Cultura. Então, eu sei que tem muita gente, vários professores, as crianças assistindo, as famílias que vão assistir. Nós estamos abrindo vaga para as oficinas de dança, teatro, música, e nós estamos com 3.000 vagas. As inscrições vão até sexta-feira. Então, caso os professores possam mandar o bilhetinho para as crianças no caderninho, né? E para a gente, porque a secretaria está oferecendo 3.000 vagas, e aí pode entrar e se informar no site da Secretaria de Cultura, que é www.culturadesuzano.com.br/oficinas. Lá, todo mundo pode escolher seus equipamentos mais próximo da Secretaria de Cultura, tem no Colorado, Jardim Gardênia, Palmeiras, enfim, lá tem toda a relação dos nossos equipamentos, e aí as nossas crianças podem ter oportunidade também de frequentar alguma atividade artística, além da escola, que eu sei que vocês já oferecem várias coisas, viu? Obrigada, viu, professor? Nossa, dica excepcional. Tava todo mundo já perguntando, quando é que volta? Tá aí, gente, www.culturadesuzano.com.br/oficinas. Vai lá, entra lá, escolhe o equipamento público mais próximo da sua casa e se inscreva. 3.000 vagas é muita oferta, e obrigado por essa dica maravilhosa, Márcia. Obrigada, professor. Nós vamos chamar mais pessoas para conversar um pouquinho. Ana, muito obrigado pela sua parceria aí, tá? Obrigado. Tchau. Obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra. Tá. Márcia, eu vou pedir para você ficar com a gente, viu? E eu vou chamar para trabalhar conosco aqui, para falar um pouquinho conosco, a professora Chica e a Pietra. A Pietra, que vem representando os alunos da Escola Marcos Figueira. Sejam muito bem-vindas. A Pietra, tudo bem, Pietra? Tudo. Oi. Como que você é, Pietra? Como é que você conta para as pessoas como você é? Como é que você se descreve? O meu nome é Pietra, eu tenho 10 anos, eu sou do 5º ano do Antônio Marcos Figueira. E, bem, eu tô com uma roupa da Mini, não sei se dá pra ver, ela é azul. Eu tô na minha sala aqui, sentada numa cadeira. Aqui tá a cortina, o meu cabelo, ele vai até o queixo. E Quantos anos você tem, Pietra? Eu tenho 10 anos. 10 anos. E olha só quem chegou conosco aqui. A Chica, professora de artes da Rede Pública de Suzano. Chica, seja muito bem-vinda. Boa noite, professor Leandro. Boa noite, Pietra, Denise, todo mundo que está em casa. Eu sou a Chica, sou professora de arte aqui na Rede de Suzano, Rede Municipal. Eu sou uma mulher de 52 anos, tenho um cabelo muito curtinho, bem curtinho. Estou usando um batom rosa, tenho as unhas pintadas de preto e eu estou usando um vestido verde. E estou na frente, atrás de mim tem uma parede azul. Muito bom. Chica, Pietra, a gente veio conversar sobre a volta às aulas. Pietra, como é que você se sente voltando às aulas? Que emoção você sente quando fala vamos voltar, encontrar os amigos? O que vem no seu coração? Assim, as voltas às aulas para mim foi muito legal, assim.
eu não chorei emocionada, mas eu achei muito, muito, muito legal. Sabe aquele sentimento que você acha, tipo, extraordinário voltar às aulas? Assim, aí eu pude fazer novos amigos. Uns amigos meus eu não pude ver, mas eu pude fazer novos amigos. E também eu pude conhecer a minha nova professora, que é a Lisiane. Muita gente mudou, era de um jeito, agora está de outro. Todo mundo cresceu. Você notou essas diferenças? Notei. Tem uma amiga minha que ela... Eu não sei se ela está assistindo, mas ela se chama Maria Eduarda. Eu estudo com ela desde o primeiro ano. E sério, ela mudou muito. Ela é muito legal. E se ela estiver assistindo esse vídeo, um abraço para ela, um beijo. Chica, como é que foi esse retorno? Você fez uma atividade com eles, né? Foi uma atividade de tentar explorar esses sentimentos. Como é que foi esse processo? Então, os estudantes ainda estão voltando de um período muito de reclusão e de afastamento. Então, o contato agora é um pouco difícil ainda, né? A gente também ainda está se adaptando a isso. É diferente fazer dança agora e como a gente fazia antes, que a gente podia se tocar, se abraçar. Chica, né? No dia que a gente começou, eles estavam... Tá travando aqui? Tá travando um pouquinho. O dia que a gente... Posso inverter um pouquinho a lógica até ficar normal? E vamos chamar o vídeo que vocês gravaram e a gente comenta em cima. Vamos ver se dá tempo de melhorar um pouco essa conexão, tá bom? Vou chamar o vídeo para ver os alunos do Marcos Figueira, como é que foi essa volta. A pandemia, ela trouxe, tipo, uma saudade meio que da escola, porque em casa, estudar em casa não é tão legal assim. Nas aulas online, ficava meio ruim, porque a gente não estava acompanhando muito bem as atividades. E eu também aprendo bastante nas aulas presenciais, porque pode perguntar o que quiser para o professor, na hora que quiser, e eles explicam direitinho, né? Tá com dúvida, vamos dizer assim, uma pergunta de língua portuguesa. Aí você vai, pergunta para ela, te explica como faz. E tá sendo bem melhor agora, porque antes, né, tava ruim, né, a online. Principalmente educação física, né. Artes, eu acho que dava um pouquinho, mais ou menos, mas educação física dependia da casa da pessoa, né. Amando voltar às aulas. Assim, porque também dá saudade dos colegas e dos professores também. E assim, é bem legal voltar às aulas, estudar presencial, e eu gosto, é legal. Olha, eu achei muito bom, porque eu pude ver eu pude fazer novos amigos e pude rever os meus amigos. Posso falar agora? Eu tive que mudar de escola. Primeiro dia que eu pisei na escola, Marcos Figueira, eu senti muita felicidade porque eu encontrei meus amigos, fiz novos amigos, eu consegui estudar melhor, a professora consegue explicar melhor. Eu reencontrei meus amigos e das salas passadas que trocaram. E também você já vai se acostumando um pouco com a pessoa que usa máscara, com as pessoas. O aprendizado foi melhor do que online. É muito melhor do que fazer as lições em casa, e a melhor coisa que aconteceu nessas 3 semanas foi a aula de educação física e a aula da professora Ney. Nas aulas presenciais, eu acho que é mais legal, assim, a gente pode ver os colegas, tirar um papo um com o outro. Aí eu comecei a pegar van, tá sendo divertido. Por que só não tá sendo pegar é divertido porque você conhece novos lugares quando você passa. Novos lugares, tipo, para ver umas crianças que ele pega, conhece novos lugares.
chego, almoço, fico assistindo desenho, depois eu vou ajudar minha mãe a limpar a casa. Eu dormi até umas 9 ou 10 horas. Mas com a escola, a única coisa que eu acho meio chatinho é que eu acordo 6 horas. Aí é meio chato que você fica com sono. Mas depois passa, é normal. Quando eu chego da escola, eu chego, eu lavo a mão, aí eu tiro a máscara, eu troco de roupa e depois eu vou tomar banho. Aí depois que eu tomo banho eu almoço, assisto um pouco de desenho, se tiver uma lição de casa eu faço. Aí eu mexo depois um pouquinho no celular e ajudo a minha mãe também a fazer algumas coisas. Cuidar dos meus cachorros, meu passarinho, essas coisas. Queria mandar um beijo pra minha mãe também, meu pai, toda a minha família, minha irmã, todo mundo. Nós fizemos esse vídeo justamente para tentar trazer esse sentimento de retorno e a dificuldade, né? E a dificuldade que a gente tem de recolocar, superar esses 2 anos de afastamento. Vamos chamar a Chica e a Pietra para falar disso, né? Pietra, a gente viu seus amigos ali falando um pouquinho sobre tudo que aconteceu com eles durante a pandemia e o afastamento, né? Como é que você viu que eles falaram? Era mais ou menos o que você estava sentindo também, esse retorno, essa felicidade de voltar e, ao mesmo tempo, lembrar daquilo que você fazia em casa? Você gostou das histórias deles? Era meio parecida com as suas? Respondendo essa pergunta, sim, as histórias deles pareciam um pouco com a minha, não era totalmente igual. Mas, assim, o sentimento deles era quase igual os nerds, praticamente. Na verdade, todo mundo tinha o mesmo sentimento, assim. Tipo, o sentimento de felicidade. Todo mundo, acho que praticamente todo mundo tinha esse sentimento ao voltar às aulas. Chica, você consegue ver uma relação entre o que foi falado pelos nossos alunos, né, no retorno com o vídeo anterior, né, da dança das meninas, né, das pequenas confinadas, esse sentimento de superação, né, de uma situação tão difícil? Você consegue fazer essa conexão? Você viu isso? Sim, dá para fazer essa conexão, com certeza, né? Eu acho que todos nós, independente do lugar onde estávamos, passamos pela mesma situação, foi o mesmo confinamento, embora guardadas as diferenças, né? Porque estamos em lugares diferentes, né? Mas consigo ver, sim, a alegria dos estudantes em voltar às aulas é nítida, e isso vale para todos, né, e para todas, porque eles falaram, inclusive, assim, da falta do abraço, do afeto, de ver o colega, mesmo que de máscara. Então, é importante esse contato, né, nós somos, como seres humanos, nós temos necessidade desse contato, né, e ficar separado é bem difícil mesmo. Então, eu acho que os dois grupos têm, sim, as características parecidas, sim. É importante essa nossa fala da Pietra, da professora Chica, do vídeo anterior, do documentário anterior, para a gente trabalhar. A gente não queria fazer um programa de volta às aulas simplesmente falando, puxa, voltou tudo ao normal. Não. A ideia era dizer que não será um processo tão fácil assim, porque foram 2 anos onde as pessoas se transformaram e encontraram uma escola e professores transformados também. E agora a gente precisa aprender tudo isso, aprender o que ficou daquele período de afastamento, né? Quem somos nós hoje com tudo que vivemos e como é que a gente pode crescer e aprender juntos, né? Então, essa é a mensagem desse programa Cola Aí, Volta às Aulas. É dizer, pais, professores, alunos,
vamos aprender de novo a conviver de uma outra família, de uma outra forma, e aprender a nos reconhecer, né? Conhecer de novo quem somos nós depois de todo esse processo, respeitando as novas individualidades, respeitando esse processo de transformação. É essa a mensagem desse Volta às Aulas. Volta às aulas com pessoas que se transformaram durante todo esse período. E a gente viu um exercício bacana de vocês unindo emoção e dança. Quer ver só o vídeo? Dá uma olhada. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got, don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none. É só a arte mesmo, né? Tem o poder de transformar tudo, né? Pietra, você dançou muito bem com seus amigos lá, né? Obrigada. É felicidade, é rap, não é? É. O que você... A arte, a dança, ela faz parte da vida da gente e serve para unir as pessoas. Assim como a fala do Marcos Segueira de retorno às aulas une ao vídeo anterior das meninas que voltaram para a escola de dança. A gente tem uma união. A arte, ela serve para isso, para condensar novos sentimentos, para despertar quem somos, né? Pietra, você conversou com seus amigos depois da aula de dança? Como é que foi isso depois? Sério, eu conversei e assim, a gente depois foi lá, depois da aula, tomou uma água, usou o banheiro. E assim, eu tenho certeza que meus amigos gostaram de participar. E por eles, eu digo obrigado por você ter falado que a gente dança bem. Assim, eu digo obrigado por eles. E essas lágrimas, Chica, são por quê? Ai, não pergunto. Eu sou daquela que se pergunta por que eu estou chorando, eu choro mais. Eu acho que o que eu faço melhor é isso. A arte, ela... chorar não, chorar também, mas assim, eles são incríveis. Eu acho que esse é o papel da arte, né? Você acha que nesse novo momento que a gente está da educação, a arte pode representar um novo começo? Ou seja, a valorização da arte na escola, seja ela qual for a manifestação, dança, música, teatro, artes plásticas, seja qual for, ela pode significar uma retomada de outra forma? Sim, com certeza.
A arte, ela possibilita esse encontro de nós com nós mesmos, né? Independente do lugar onde a gente está, eu acho que nesse momento, principalmente, voltando, né, desse período tão trágico, eu acho que a arte tem o poder, né? Não que a gente tenha que ficar super feliz e tal, porque o período é difícil ainda, mas a gente precisa semear essa alegria nesses estudantes que estão voltando de um período tão difícil na idade em que estão, né? Deu uma travadinha, Chica. Pequenininhos. Eu vi aqui. Então, eu acho que para eles é um pouco mais complicado essa volta, e acho que eu sei que o papel da arte é esse, é de resguardar essa alegria e um jeito que a gente tenha, que a gente encontre de expressar a nossa dor, a nossa alegria, de algum jeito. E eu acho que a gente faz isso muito bem. Eu vou chamar uma coisa que não estava no roteiro, eu vou chamar a Márcia Bellarmino, para fazer um link, Márcia. Você trabalhou com as pequenas confinadas, trabalhou na produção e agora viu esse momento da escola Marx Figueira. Você sentiu essa conexão e a dança, ela pode servir desse momento de retomada das aulas, a arte pode servir como a linha mestra de retomada, de um recomeço e a retomada da aprendizagem, o processo de aprendizagem, dando essa motivação, essa expressão. Com certeza. Eu fiz companhia para a Chica e eu acho que deve ser o problema do pessoal que lida com as artes, né? Porque eu já me emocionei de ver as crianças trazendo os relatos, né? E são relatos muito verdadeiros, né, Pietra? Que vem do fundo do coração. E as artes, ela abre esse portal de comunicação. Ela abre um canal de comunicação comigo mesma, e com o outro, com o mundo, com as minhas relações, né? Então, a criança, a partir do momento que ela tem esse contato, seja com as artes plásticas, seja com a música, ela vai ficar mais sensibilizada e mais aberta para servir como uma ferramenta pedagógica mesmo, né? Porque você libera emoções, você se abre. E então, quando a gente libera emoções, quando a gente se abre, quando a gente se expressa, a gente sobra, eu sempre falo que sobra um lugarzinho, não só no coração, mas aqui também para a gente absorver outras coisas do mundo, para a gente fazer um letramento, aprender a ler o ambiente, aprender a ler as emoções, perceber o outro, né? Se o amigo da Pietra está mais triste hoje, se ele está mais feliz, como a gente estabelece as relações, e a arte, a Chica que trabalha mais nesse lugar da arte enquanto ferramenta pedagógica, literalmente, né? Ela pode até dizer um pouco mais sobre isso, mas a arte, ela constrói, ela fomenta mesmo, né? Ela vai cultivando, ela vai adubando para que os conteúdos, seja da matemática, da língua portuguesa, da literatura. Então, assim, quantas coisas a gente pode explorar utilizando a arte como uma ferramenta pedagógica. Então, na minha opinião, ela é uma linha mestra, né? Pietra, o que você tem para falar para os seus amigos, estando aqui representando todos eles nesse momento do Volta às Aulas? O que você fala de mensagem final para eles aí? Assim, eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos, para todos que participaram também do teatro, do vídeo. É isso. Eu queria mandar um abraço para todos eles. Queria mandar um abraço para minha tia, Valéria, e para o meu pai, Wagner. E para minha mãe também. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu irmão pequeno e para minha irmã. O seu irmão pequeno, a gente viu ele aí pertinho de você. Chica, só para finalizar, o que você tem a sua mensagem final aqui?
Assim, eu gostei muito de participar dessa live. Eu quero agradecer todo mundo. Deixa eu só agradecer a todo mundo. Eu quero agradecer a todo mundo por ter me chamado. Muito obrigada por terem me chamado também. Eu amei participar, sinceramente, honestamente. E eu gostei muito dessa live. A gente convida outros momentos também, você e seus amigos. Vamos ouvir a professora Chica também para falar um pouquinho para a sua despedida, Chica. Eu quero agradecer o convite também, né? Foi muito legal participar. Sou muito grata, eu trabalho realmente com o que eu amo fazer e da nossa rede, que eles recebam esse afeto, que a arte consiga trazer esse pouquinho de afeto aqui para eles, né? E que a gente consiga passar por isso juntos e um pouquinho mais felizes, né? Porque todo mundo merece. Gratidão, é isso. Tá bom. Gente, eu vou chamar uma outra expressão artística, eu vou chamar agora a palhaça Olivia. Vamos ver o que ela fala da volta às aulas, vamos ver. Cadê a Pietra? A Pietra já foi embora? Pietra, você está aqui ainda com a gente? Qual aluna que você é ali? Eu? Você se identificou com os tipos de aluno? Que gosta de ciência, que gosta de artes? Eu sou a preguiçosa, porque sempre que eu não acordo, eu fico com sono, às vezes eu fico querendo dormir. Assim. E sai mas da depois cama, a preguiça passa. E sai da cama daquele jeito de novo, também? Se arrastando? Como diz uma amiga minha, que eu não lembro quem era, nada como uma água no rosto que não melhore o sono, né? Olha, Pietro, eu queria agradecer a palhaça Olivia, né? Mais uma vez aí a performance, ela traz aí muita discussão do que a gente está trazendo de uma outra forma, de uma outra linguagem, a arte aqui se fazendo presente novamente. Obrigado, Olivia, obrigado por mais
um momento de felicidade da gente, tá? Pietra, agora a gente vai falar sobre dica de leitura, sabe? Também a volta às aulas é o momento da gente ler algum livro bacana, né? E a gente está trazendo aqui uma dica de leitura. Não sei se você já ouviu falar na Malala. Você já ouviu falar na Malala? Não, mas eu tenho certeza que acho que é um livro ótimo. É um ótimo livro mesmo. Ele é da Fundação Itaú e ele está disponível gratuitamente pelo site, né? Aqui já vai aparecer o site de acesso do Malala. Malala, a menina que queria ir para a escola. Sabe por quê, Pietra? No país que ela vivia, não era possível meninas estudar, só meninos. E ela queria estudar de qualquer forma, né? Mas de tanto querer estudar, né? Ela foi para a escola, num determinado momento pôde estudar, mas aí houve uma mudança de governo e as meninas não podiam estudar de novo. E ela desafiou, né? Sofreu agressão, teve que sair do país, quase morreu, né? Por querer voltar às aulas, por querer estudar. Hoje, ela já é adulta, ela já se formou na faculdade e ela é um exemplo de desejo, de luta das meninas em querer estudar. A luta das meninas em ser o que quer, aquilo que elas querem ser. Então, uma dica de leitura da Malala, tá? Uma dica aí para você e para todos os seus colegas. A Malala, a menina que queria ir para a escola. Quem escreveu esse livro foi a Adriana Carranca e quem ilustrou foi a Bruna Assis. Pega o site, viu, Pietra? Lê esse livro e conta para os seus amigos, tá? Faz essa recomendação. Esse site que aparece aí, ó, www.euleioparaumacriança.com.br. Não só esse, mas tantos outros livros também estão à disposição sua e dos seus amigos e das famílias todas, viu, Pietra? Promete para mim que vai ler um pouquinho dele? Eu prometo. Eu vou tentar ler, né? Se eu lembrar o nome do site. Se eu não lembrar, aí não vai ter como. Mas eu vou tentar lembrar, tá? Tá bom, a gente passa lá na escola, tá? Eu leio para uma criança.com.br, tá bom? A gente passa lá para a escola, para você, para seus amigos e para toda a família, tá? Gente, tá chegando ao final, né, do nosso Colaí, o primeiro Colaí de 2022, e eu queria deixar uma mensagem, né? Primeiro, agradecer a todas as crianças, não só do Marcos Figueira, que estiveram presentes nessa ação que fizemos, mas para todas as crianças, é um momento especial, é um momento importantíssimo. Não é qualquer retorno, é um retorno diferente, é um retorno depois de um período de educação remota, depois de um período de educação híbrida, e é um momento de a gente entender como que nós somos diferentes e como podemos nos reinventar diante do novo, porque é uma situação nova, é um novo momento, é uma nova educação. Nesse sentido, a escola vai apresentar muitas novidades. É um ano de recuperação das aprendizagens ou de recomposição das atividades, que nós chamamos de priorização curricular. As crianças, elas vão ter à disposição vários materiais didáticos para tentar, se não de uma forma, de outra, aprenderem aquilo que vai ser importante para elas, né, na sua trajetória escolar. Então, para isso, tem à disposição diferentes livros, material do SESI, material do governo do estado, softwares de matemática, avaliação digital, né? É um arsenal, ferramentas para que elas possam recompor a aprendizagem que elas não conseguiram durante o período de afastamento. Por isso, esse volta às aulas é tão importante. É uma volta às aulas com um sabor diferente, com uma gana, com uma felicidade do reencontro. E todo reencontro
normalmente de pessoas que se gostam, é muito feliz, é muito esperado. Eu tenho certeza que essa volta às aulas, ela será significativa para todo mundo. Jamais esqueceremos esse retorno, tá? Quero agradecer também a todos que estiveram aqui, a Márcia Bellarmino, a professora Chica, a Ana Clara, né, a Pietra, a Cláudia, a Denise, toda a equipe que está nos bastidores, né, dando suporte para esse momento aqui. Agradeço demais a todos os professores que estão nesse retorno, vivenciando tudo isso, a todos os alunos, os profissionais da educação de maneira geral, dos agentes dos agentes de segurança, às cozinheiras, aos secretários de escola, aos diretores, enfim, a todo mundo. E minha última mensagem, gente, é vacinação das crianças. Muitas crianças ainda não foram vacinadas. E nesse momento é imprescindível essa vacinação. Em Suzano, a vacinação acontece de forma agendada nas UBSs espalhadas por toda a cidade. Para fazer o agendamento, nós temos que ir ao site do Vacina Já, que é o mesmo site que vocês fizeram a vacina para vacinar os adultos, Vacina Já do Governo do Estado, e em seguida acessarem o site da Prefeitura de Suzano, encontrarem o ícone da vacina, clicarem nesse ícone, apontar se a criança tem comorbidade ou não, apontar a UBS mais próxima da sua casa, apontar o dia e o horário da vacinação. É simples. Não deixem de vacinar as crianças. É importantíssimo. Com essa volta de 100%, a gente tem que criar um ambiente mais seguro para profissionais da educação e para a própria criança. É uma ação de amor, a seu filho, a sua filha e aos outros. Pense nisso. Gente, eu queria finalizar com uma dica aí de música, né? Eu queria falar de um site, né? De um youtuber, né? O professor Marcelo Serralva. Ele dá muitas dicas aí de musicalização, de início de musicalização, e que a gente já está falando de retorno às aulas, arte e a conexão. Eu deixo aí, então, o meu recado final, uma dica de curtir música com os seus filhos. Fica meu abraço, meu beijo, e até a próxima cola aí do mês de março. Grande abraço a todos. Olá, galerinha! Aqui Marcelo Serralva em mais um vídeo sobre musicalização infantil. Bom, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma música sobre boas-vindas. Vamos aproveitar que as crianças estão retornando à sala de aula, né, agora no segundo semestre. Vamos recebê-las cantando. Bom, primeiro eu apresento a música no ukulele, mas depois eu mostro para vocês uma brincadeira de palmas super fácil para você aplicar na música. Você vai poder cantá-la, mesmo que não saiba tocar nenhum instrumento, tá bom? Não esquece então de se inscrever, curtir, compartilhar. Inscreva-se no canal que ajuda muito a nossa divulgação. Vamos lá. Hoje estou aqui para receber vocês nessa manhã tão linda. Eu digo boas-vindas e canto outra vez. Hoje estou aqui para receber vocês nessa manhã tão linda. Eu digo boas-vindas e canto 1, 2, 3, 1, 2, 3 e bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda. Como vai? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda. Como vai? Bom, a brincadeira é super simples. Se você não toca o instrumento, você vai poder aproveitar para fazer as palmas, que são assim. Hoje estou aqui, 1, 2, 3, para receber vocês. 1, 2, 3, nessa manhã tão linda. 1, 2, 3, eu digo boas-vindas. 1, 2, 3, e canto outra vez. Você pode variar um pouquinho e fazer 2 vezes na mão
e 2 vezes na perna. Assim. Hoje estou aqui para receber vocês nessa manhã tão linda. Eu digo boas-vindas e canto outra vez. E na segunda parte, hoje estou aqui para receber vocês nessa manhã tão linda. Eu digo boas-vindas e canto 1, 2, 3, 1, 2, 3 e já! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda, como vai? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda, como vai? Essa segunda parte você vai bater nas pernas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, alguns detalhes. Lembre-se sempre, eu canto nessa manhã tão linda, mas pode ser nessa tarde tão linda, nessa noite tão linda. Se for uma manhã meio como a de hoje, que está um pouco nublado, nessa manhã tão cinza, nessa tarde tão cinza, nessa noite tão cinza, essas palmas, elas podem ser alteradas. Então você pode incrementar novos movimentos, você pode usar, ao invés das palmas ou da perna aqui, você pode usar os pés. Hoje estou aqui, tum, 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 né? Batendo o pé no chão, ou de repente com o movimento aqui da borboletinha. Hoje estou aqui, tum, 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 para receber vocês, tum, tum, tum. E por aí vai. Você pode fazer pequenas alterações para que a brincadeira comece a ficar cada vez mais atrativa. Então, com os menores você vai simplificar, com os maiores você vai complicar um pouquinho, e você pode, inclusive, propor a seus alunos maiores que depois sugiram novos movimentos, novas alterações para interagir com essa música. Também é uma boa ideia. Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!